noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início então aos trabalhos de hoje, a reflexão da noite. E hoje eu gostaria de fazer uma leitura do livro No Portal da Luz, que é da coleção Luz de Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. E o texto diz assim: Espíritos benfeitores, encontrarás espíritos benfeitores que te instruirão no dever a cumprir. Imperioso, porém, compreendas que se eles te oferecem o rumo, a ti pertence a caminhada. A luz que te amplia a visão não te furta o serviço dos pés. Faze-te, sobretudo, instrumento deles, para que, em te auxiliando, possam igualmente agir em auxílio de outros. Prepara-te a ser mais útil. Se percebeste a luz da nova revelação, podes efetivamente estendê-la. Serás apoiado na medida que prestes apoio. Dá e receberás. Aprende, sem delonga, que o emissário do Senhor, quanto mais perto do Senhor, mais compreendem e mais amam. Deixa que a caridade constante e ardente se te irradie do coração. O amor e a felicidade são herança de todos os filhos de Deus. Mas se o remédio é particularmente endereçado ao enfermo, a maior proteção é devida ao mais fraco. Os enviados da providência concedem-te as bênçãos da providência. No entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço a afeição dos pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo, que se esforçam para que estejas neles, tanto quanto estão eles em ti. À vista disso, não te digas inútil, melhora-te e serve. Felicidade é troca. Amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram a permutar as forças deles com as tuas, na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. Dando continuidade então, vou convidar todos a fechar os olhos para a gente fazer uma prece de abertura desses trabalhos. E vou convidar vocês a sentarem de uma forma bem confortável, respirar. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para mais uma reflexão, para mais aprendizado. Que possamos estar aqui de coração aberto para receber o que precisamos, para compreender o que precisamos, para entender para onde precisamos olhar dentro de nós. Apesar das atribulações do dia, vamos nos permitir estar aqui verdadeiramente, assim para melhor proveito da noite. Agradecemos a toda a equipe espiritual da Casa Espírita Luz de Jesus por nos receber, nos amparar, que eles possam iluminar ainda mais a palestrante da noite, para que ela possa passar os seus ensinamentos a nós, a sua reflexão. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor conosco. Esteja conosco durante toda essa noite.
nos amparando, nos acalmando, nos ensinando. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. E hoje conosco a Tuti, com a palestra Aprendendo com as Reencarnações, Joana de Ângeles. Então, boa noite a todos. Que nós estejamos todos muito aconchegados a essa casa de luz, essa casa de amor, que sempre nos recebe tão bem, com essa equipe espiritual maravilhosa que aqui trabalha. E uma vez estudando como é que se constrói uma casa espiritual na espiritualidade, né? Ela acontece muito antes do que a casa física. E toda essa construção espiritual que existe, da luz de Jesus, da Casa do Caminho, da Sociedade Espírita André Luiz, do Centro Espírita Allan Kardec, a edificação, e nas outras cidades e no mundo, a edificação ela acaba acontecendo muitos anos antes. Então é a equipe espiritual que trabalha, muitos de nós estamos juntos e já reencarnamos com este compromisso. Só que quando nós reencarnamos, nós não lembramos, né? Então o fato de estarmos aqui reunidos é um fato de muita responsabilidade e comprometimento. E todas as casas espíritas, elas são circundadas com uma força magnética, justamente para que aqui o amparo espiritual seja muito grande, né? Então, estamos aqui com o nosso coração aconchegado e vamos aproveitar esse momento. É com muita satisfação e admiração que eu trago a reflexão sobre as vidas de Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela é mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. E Divaldo, desde pequenininho, aos 4 anos de idade, ele teve a primeira manifestação mediúnica. Ele estava brincando na casa da família, na casa dele, na sala, quando dele se aproximou uma senhora com vestidos longos, cabelo preso, e esta senhora disse para ele: eu sou sua avó, vá na cozinha e avise para sua mãe que eu estou aqui. E o Divaldo foi, chegou na cozinha e ele disse: mãe, lá na sala tem a minha avó. E a mãe disse: meu filho, a gente não fala do nome dos mortos. A sua avó já morreu? E ele disse: mãe, ela é minha avó. E a mãe do Divaldo ficou tão assustada e levou o Divaldo para a casa da irmã dela, né? A Edvirges, que era a irmã mais velha. E aí, Divaldo, descrevendo a roupa da senhora, a Edvirges disse para a mãe do Divaldo: sim, é a sua mãe, é a sua avó, Divaldo. Porque a mãe de Divaldo, ela, quando nasceu, a mãe dela faleceu, então ela não conheceu a mãe. E quem criou a mãe de Divaldo foi a Edvirges, né? Então, a partir desse momento, a mãe de Divaldo ficou observando muito aquilo que ele apresentava e que era muito curioso, né? E no desenvolvimento do Divaldo,
ele via uma luzinha quando ele estava num momento de dificuldade. Ele tinha problemas pulmonares e, na falta de ar, aparecia aquela luzinha que ele chamava de fada, né? Mas foi gradativamente vivenciando outras experiências, né? E que aos 27 anos, então, ele pediu para ver a fisionomia perispiritual da Joana. Então, ela apareceu para ele perispiritualmente e foi desenhado o rosto dela. Essa maravilhosa irmã que da espiritualidade nos traz tantos recados, tantas histórias, tantos textos maravilhosos que são justamente utilizados por nós para que a gente possa aprender a cada dia. E este livro da Joana e Jesus, Uma História de Amor, eu indico muitíssimo esse livro porque ele alimentou muito a minha alma e com certeza alimentará a alma daqueles que forem ler. Porque são exemplos de fé, de coragem, de amor a Jesus, ao nosso Mestre muito amado. E por tantas virtudes que esse Espírito conquista ao longo das reencarnações. Acabou sendo justamente um estímulo para Divaldo Pereira Franco e César Saide escreverem esse livro, que vem de um imenso aprendizado para todos nós. César Saide diz que o estudo desse livro possa estimular nossos corações, lenir dores, acalmar os desesperos, incentivar as mudanças e fazermos o bem através da caridade e do amor ao próximo. Então aqui estão as várias reencarnações da Joana de Ângeles. A primeira, da esquerda, é Joana de Cusa. A segunda é a Clara de Assis. Esta primeira de baixo é a Juana de la Cruz. A próxima, Joana Angélica. E ali está a Joana de Ângeles, que escolheu este nome na espiritualidade quando ela desencarnou como Joana Angélica de Jesus. E os relatos contidos nesse livro, eles são resgates bibliográficos, históricos, e muito do entendimento de Divaldo por essa intimidade relacional que ele e Joana formularam e estão ainda formulando nesta reencarnação. Joana de Ângeles, ela tem uma série de volumes editados, psicografados através de Divaldo Pereira Franco, que são volumes escritos através da ciência e do conhecimento que ela foi adquirindo em todas as reencarnações e justamente trazendo para nós conteúdos de psicologia, né? Então, a Joana, ela é uma pessoa, um espírito, ela é um espírito de grande entendimento, porque ela foi muito estudiosa e continua estudando na espiritualidade. Vamos então à história de Joana de Cusa. A Joana de Cusa, ela viveu no tempo de Jesus, né? Quando Jesus estava aqui reencarnado, Joana de Cusa também estava. E Joana de Cusa, ela era uma mãe muito dedicada e ela entendia que a educação era justamente a base para um sujeito para poder se desenvolver muito bem durante a vida.
mas ela tinha uma dificuldade muito grande. Ela era casada com um intendente de Herodes Antipas. E Herodes Antipas era o governador da Judéia. E esse marido da Joana de Cusa, ele era bastante ambíguo, né? Ora ele estava a favor dos judeus, e ele era judeu, e ora ele estava a favor dos romanos, que naquela época estavam ali habitando, inclusive, a Judéia, né? Eles tinham tomado a Judéia. Então, e essa e outras dificuldades que Joana tinha com relação ao marido, fez com que ela fosse... Antes, deixa eu contar aqui para vocês. Foi, contudo, na solidão social, na dor do abandono, na clausura matrimonial, que a condição feminina desenvolveu virtudes, tais quais a paciência, a humildade, a sensibilidade e a intuição. Então, ela já tinha ali um desenvolvimento muito grande, uma sensibilidade muito grande, e ela queria muito saber mais, ela queria sentir mais, ela queria fazer entendimentos muito maiores do que aqueles que ela conseguia constatar. E foi assim que ela foi assistir às pregações de Jesus. E uma delas, no lago de Cafarnaum, ela se aproximou do Cristo, de Jesus Cristo, nosso Mestre, e contou para ele daquilo que apertava muito o coração dela. E Jesus disse para ela: seja paciente. Nesta reencarnação você vive essas dificuldades com o marido. Mas em outras reencarnações, vocês viveram outras dificuldades e você também as forneceu. Então, trate-o com muita paciência, trate-o com amor. Por quê? Porque é desta forma que você vai reparar os danos que um acabou fazendo para o outro. E ela compreendeu isso tão profundamente que ela justamente passou a tratar o marido de uma forma muito mais amena, e para ele não aconteceu a mesma coisa. Quando ele soube que ela era discípula de Jesus, porque ela justamente saiu para divulgar o Evangelho junto com João Evangelista e junto com Simão Pedro, ele ficou mais incomodado ainda. Mas depois de um certo tempo, ele acabou falecendo, né? E a Joana, ela foi ajudando a servir outras famílias, ajudando a cuidar dos filhos de outras pessoas, para ela poder se manter junto com os filhos, né? Então, esses dois filhos da Joana, nós já vamos saber quem são. E nos anos de 68 depois de Cristo, Jesus já havia partido e os cristãos, eles estavam sendo muito perseguidos. E Joana, ela foi presa, e junto com ela estava o seu filho mais velho, e ela foi atada ao poste junto com outros cristãos, e esses cristãos, infelizmente, sob as ordens de Nero, eles foram queimados. E o filho mais velho da Joana, ele ficou muito apavorado, e ele dizia: mãe, abjura, nega o Cristo, porque os soldados passavam perto dos cristãos e diziam: abjura, nega o Cristo, né? Então, naquela hora de desespero, a Joana disse para o filho: cala-te. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as dificuldades transitórias no mundo, é preciso ser fiel a Deus.
e ela então desencarnou ali, queimada. E Divaldo Pereira Franco perguntou para ela o que ela sentiu naquele momento derradeiro. E ela disse que quando as chamas foram consumindo as vestes e ela foi sufocando pela fumaça que ali aconteceu, ela desmaiou e ela ouviu: "Vem, Joana, você já atravessou a porta estreita." Era Jesus que a recebia para que ela fosse habitar no reino de Deus. E os filhos de Joana? Vocês têm ideia de quem foram e quem são? Divaldo e Nilson. Nilson já desencarnou. Nilson foi o grande amigo de Divaldo que, junto com ele, construiu a Mansão do Caminho, que é uma cidade dentro de Salvador, na Bahia, e lá eles chegam a atender 3.000 pessoas por dia. Eles têm 90 especialistas, dentre eles médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos. Divaldo, ele tem mais de 600 filhos e um número grande de netos. E Nilson, este irmão que desde lá, na época de Jesus, esteve aqui reencarnado junto com Divaldo. E foi Nilson que estava com Joana quando ela foi sacrificada e chegou ao martírio. Agora vamos falar de Clara de Assis. Ela renasceu no ano de 1192 e a sua reencarnação foi até o ano de 1253. Clara foi filha de Hortolana e de Favarone, uma família abastada de Assis, e ela vivia num conforto muito grande, conforto físico, mas espiritualmente ela queria mais. Ela queria trabalhar, ela queria desenvolver a sua espiritualidade. E não tem como falar de Clara de Assis sem que a gente fale de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, então, a quem ela chamava de Pai Francisco, reencarnou no ano de 1181. Francisco, de família abastada, o pai era comerciante de tecidos e ele estava um dia caminhando numa praça de Assis e ele entrou num templo em ruínas. E quando ele chegou perto de uma imagem de Jesus na cruz, ele escutou: "Francisco, edifica a minha igreja." E ele olhou, ele escutou e ele entendeu. Mas o que ele entendeu foi pegar os recursos financeiros da família e reconstruir, edificar materialmente aquela igreja que estava em ruína. E Jesus de novo disse para ele: "Francisco, edifica a minha igreja." E ele quis dizer que justamente dentro de cada um de nós e de cada um que estava ali vivendo na região e no mundo, precisaria estar em contato com todas as mensagens lindas que Jesus nos trouxe. E justamente nessa época, era um período de trevas, que foi na Idade Média. Muitas atrocidades já tinham acontecido. E outras ainda estavam acontecendo. Então, Francisco tirou as vestes dele na casa dos pais, vestiu roupagem bem simples e ele foi então edificar a igreja e ajudar a outros edificarem a igreja
e o cristianismo dentro de si. Francisco de Assis, ele era chamado de pobrezinho, porque ele vivia em extrema humildade, ele vivia da doação das pessoas. E Clara, um dia, saiu de casa junto com uma pessoa de confiança da família e ela foi até onde estava o pai Francisco. Chegando lá, ela disse para ele: eu quero trabalhar com você. E ele fez com ela o ritual de batismo, que era cortar os cabelos. Assim, desta forma, simbolizaria de que ela estava trabalhando em prol dos miseráveis. Quando a família de Clara foi procurá-la e acabaram encontrando e viram que ela estava com os cabelos cortados, entenderam que não ia ter jeito de levá-la de novo para casa. E outras tantas amigas e mulheres daquela região de Assis acabaram aderindo a esse trabalho maravilhoso de Francisco de Assis e fundaram então a Ordem das Clarissas. A mãe de Joana de Ângeles, que era uma pessoa muito caridosa, ela acabou aderindo ao trabalho e entrou na Ordem das Clarissas para ajudar neste apoio, neste acolhimento das pessoas necessitadas. Não só necessitadas do alimento material, mas necessitadas de conforto, de amizade, de amor, que o pai Francisco e Clara acabavam então ajudando a todos aqueles que os procuravam, né? Pai Francisco, ele não escreveu nada durante a estada dele, mas ele trazia todo o Evangelho de Jesus, as parábolas dos discípulos, dos apóstolos, e ele então difundia o Evangelho, fazendo preleções lindas, junto com Clara. Clara, ela escrevia cartas, e uma das cartas que ela escreveu foi para a irmã dela, Agnes, pedindo para que ela viesse para o convento das Clarissas, a Ordem das Clarissas, para que ela assumisse o lugar de Clara, porque ela sabia que logo ela iria desencarnar. Clara era tão simples, tão humilde, que ela dormia sob um pano no chão e o travesseiro dela era um pedaço de madeira. Ela se dedicou muito. E a mãe da Clara, quando ficou viúva, ela então veio para a Ordem das Clarissas trabalhar junto com a filha. Inúmeras curas elas foram atribuídas a Clara de Assis, tanto como reencarnada ainda, como desencarnada. E ela, com o sinal da cruz, ela ajudava as pessoas e curava. Nesse livro do César Said, ele fala de desobsessões, ele fala de uma criança que colocou uma pedrinha na narina e ninguém conseguia retirá-la, a Clara conseguiu. E uma outra criança que tinha ficado com os olhos cheios de névoa, uma névoa escura, e a criança parou de enxergar. E aí Clara então chamou a mãe dela, e a mãe dela conseguiu curar essa criança. E trazendo um pouco dos fenômenos de cura, elas se dão pela ação da vontade de um encarnado ou desencarnado, unindo suas energias perispirituais, além daquelas trazidas pela natureza, infiltram no corpo fluidos renovadores, substâncias balsâmicas,
capazes de propiciar alívio, bem-estar e, em muitos casos, a cura. Isso sem que nenhum milagre aconteça, pois a lei natural nunca é derrogada. Isso está na Gênesis, na página 62. Então, quando nós pensamos nas curas de Jesus, aquela cura da mulher hemorroísta, uma mulher que sangrava e que estava desesperada. Por quê? Porque ela era considerada imunda e ela tinha uma hemorragia constante que ela não conseguia deter. Quando os apóstolos chegaram até ela e disseram para ela estar com Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus e Jesus disse: eu senti que de mim desprendeu uma virtude. E ela então sentiu que a hemorragia contínua dela tinha parado. É neste propósito, é aquele que a fé é imensa e Jesus, com o poder que ele tem, ele curava. Ele curou os cegos, ele curou os paralíticos, os leprosos. E assim as curas vão acontecendo. Nós, enquanto estamos aqui, sentados, escutando, estudando, orando, manifestando e construindo a nossa fé, muitos de nós somos atendidos aqui na plateia, como também durante o passe. É importante que a gente saiba, porque o nosso coração ele precisa compreender que a nossa parte precisa ser feita. É a nossa mão que estende para a espiritualidade pedindo esse amparo, pedindo essa cura, pedindo essa benevolência. E a nossa estrada continua. O nosso caminho, ele continua. E muitas vezes nós somos consolados justamente com este amparo. Então, os legados de Clara de Assis, o socorro aos mais pobres, amor aos doentes, desprendimento dos bens terrenos, de um amor puro em meio a grandes tempestades das nossas paixões, de fidelidade a Francisco. Ela era muito fiel ao Pai Francisco. Eles tinham uma comunhão muito grande. Imagina hoje como estão. E Clara então desencarna no ano de 1253, no mês de agosto, com 60 anos. Agora vamos ver e conhecer Juana Inês de la Cruz, que reencarnou no México. E ela reencarna em 1651. O nome dela, de nascimento, nome civil, Juana Ramírez de Asbage. Ela nasceu num pequeno povoado do México. O pai dela era soldado espanhol e ele tinha recebido para cuidar 2 fazendas da Igreja Católica. E ela, quando criança, ela gostava muito de ouvir histórias. Ela gostava de brincar, como qualquer criança brinca. Mas em alguns momentos ela tinha um momento de abstração. Ela ficava isolada, quietinha. Eu imagino que já se comunicando com a espiritualidade maior. Aos 7 anos, aproximadamente, ela já sabia ler e escrever. E ela não teve professor. Ela aprendeu sozinha. Como ela aprendeu o latim, escutando o professor que a irmã mais velha dela tinha, ensinando o latim para a irmã. E ela aprendeu a língua. Ela foi gradativamente se desenvolvendo muito. Aos 8 anos de idade, ela foi morar com o avô na cidade do México. E o avô, na casa dele, tinha uma biblioteca muito ampla. E ela devorava livros.
Quando a avó dela desencarnou, ela foi morar com uma tia que era da aristocracia. Ela era uma condessa. Então, Joana teve acesso a muitas pessoas com muitos conhecimentos, e ela conversava de uma maneira muito adulta, até que aos 19 anos ela foi então para o convento. Inicialmente, convento das Carmelitas Descalças, mas era uma ordem muito severa. E ela então decidiu trocar e foi para o convento de São Jerônimo, que era mais brando, né? E ela queria justamente ir para o convento porque ela queria morar sozinha, ela queria ter tempo para adquirir conhecimento, para estudar. E ela também foi adquirindo aprendendo novas línguas, tudo por conta dela, pela busca que ela tinha através dos livros. Então ela escreveu poemas, ela escreveu peças de teatro, romances, comédias, e tudo isso escrito com uma grande versalidade. César Saide comenta que a reencarnação de Juana de la Cruz já estava sendo programada na espiritualidade para ela justamente participar dos espíritos que iriam ajudar na codificação do espiritismo. E ela, então, sem saber disso, ela foi justamente intensificando os seus conhecimentos. Ela escrevia de uma maneira muito emocional, ela escrevia aquilo que estava no coração. E ela dizia: não sei dizer as coisas de outro modo que não seja como as sinto. É muito, muito interessante. Por quê? Porque é uma psicóloga natural. Em abril de 1695, o México viveu uma seca muito grande. E as pessoas estavam passando muita fome. E não tinham estímulo para ir atrás de produzir alimentos. E aconteceu então nessa época uma peste que dizimou muitas e muitas pessoas. Joana, que estava no convento, ela vendeu tudo aquilo que ela tinha de valor, inclusive os livros, e ela foi para a periferia cuidar das crianças adoecidas. Mas aí, no mesmo ano, com 44 anos, ela acabou desencarnando. Então, de Juana Inês de la Cruz, nós então temos a Joana Angélica. Enquanto Juana Inês ainda estava reencarnada, ela acabou escrevendo cartas para o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, ele morava em Salvador e trabalhava, né? E ela já ia se comunicando com ele justamente pela nossa língua. Ela também aprendeu a falar português, né? Depois da desencarnação de Juana Inês, que ela permaneceu 67 anos na espiritualidade. E Joana Angélica acabou nascendo em Salvador, na Bahia, em 1762. Filha de José Tavares de Almeida e Catarina da Silva. Joana se transformou em freira da Ordem das Clarissas. Curiosamente, ela ingressou na ordem que ela mesma, como Clara, edificou. E ela, então, foi morar no convento da Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Lá ela foi escrivã, ela foi vigária, até se tornar abadesa.
E ela trabalhou muito em prol da dignificação da mulher, justamente da renovação moral, espiritual. Ela apoiava movimentos abolicionistas e literários, e libertários também. E Joana Angélica de Jesus, ela dizia que há lutas, porém inevitáveis, na Bahia. E, na verdade, quem falou isso foi uma psicografia do Hermínio de Miranda. E inevitáveis na Bahia. Um desses episódios dolorosos sacrificou-se, então, a valorosa e querida Joana Angélica, que hoje, no mundo espiritual, derrama sobre todos nós a ternura de seu coração, e afetuoso em mensagens repassadas de amor do Mestre. Naquela época, muitas pessoas se refugiavam nos conventos por várias razões. Mulheres que haviam se separado, mulheres que haviam tido uma decepção amorosa, viúvas. A gente sabe dos bebês que eram colocados naquela roda giratória, né? E colocava o bebê do lado de fora, girava a roda e lá dentro as freiras então acolhiam essa criança. E nessa época o Brasil estava vivendo um movimento muito grande abolicionista, porque foi justamente depois da morte de Tiradentes, né? E muitos políticos também se refugiavam no convento por encontrar ali a segurança necessária. Mas as tropas portuguesas, eles estavam muito alvoroçados e tomados de um poder de autoridade muito grande. E eles então invadiam casas, eles violentavam as mulheres, eles saqueavam as casas. Infelizmente, isso faz parte da nossa história, da história do Brasil. Até então que eles chegaram às portas do convento. E Joana Angélica, percebendo essa aproximação das tropas portuguesas, ela pediu para que as noviças e todas as pessoas que estavam ali dentro, em segurança, teoricamente em segurança, fugissem por uma passagem secreta até o convento do Desterro. Né? E assim, todos e todas conseguiram passar foram até o convento do Desterro, que ficava a 500 metros de distância por uma passagem secreta. E Joana ficou esperando então os soldados na porta principal do convento. E ela então foi esfaqueada, né, por aquela faca que tem na ponta do fuzil, que tinha antigamente, né, hoje em dia nem tem mais esse tipo de arma. E ali, aos 60 anos de idade, que para a época já era uma idade bem avançada, ela acabou desencarnando. Então ela foi mártir mais uma vez para salvar as noviças dela. A mesma coisa aconteceu lá quando Clara, né, quando ela reencarnou como Clara de Assis. E assim, a nossa Joana de Ângeles viveu várias reencarnações, justamente se doando para as pessoas, ajudando, e ela continua fazendo isso, da espiritualidade para nós. Então, a notícia que circulou na época, inclusive tem no livro da dona Altiva Glória F. de Noronha, que o heroísmo da freira baiana, cuja idade contrastava com a desassombrada coragem que revelou, mereceu a consagração definitiva do seu nome nos anais da história da pátria. No mês de fevereiro, vendo o jornal da TV Bandeirantes, eles fizeram uma homenagem a todas as mulheres que participaram da independência do Brasil. E o nome da Joana Angélica foi nomeado,
foi falado. Eu fiquei tão feliz porque há um reconhecimento, como se assim eu conheço essa pessoa, né? Muito legal, né? Então ela ajudou no nosso processo de independência, né? Então, Divaldo fala que Joana Angélica desencarnou no ano de 1822 e, chegando ao mundo espiritual, ela foi convidada a integrar a falange dos espíritos que trariam para nós, para a Terra, o Consolador prometido por Jesus. Então, pense, 1822 para 1857, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos, né? E é essa mulher que nos envolve em tanto reconhecimento, em tantos martírios que ela sofreu, e que nós hoje, na condição reencarnatória que nós estamos, nós não passaremos por nenhum martírio tão sério quanto ela passou. Mas os martírios que nós passamos, nós precisamos justamente aprender a vê-los de uma forma diferente. Que todo sofrimento que nós passamos nos traz aprendizados. Desde que, para tanto, a gente não se revolte, a gente não se rebele, que a gente compreenda. E através dessa compreensão, nós então podemos entender que existem outros caminhos. Existem muitos caminhos para que nós, dentro da nossa família, por exemplo, podemos escolher conversar e dialogar e nos relacionar através do amor. E que nem sempre isso é possível. E como nós também sabemos que as nossas famílias, elas são formadas muitas vezes por espíritos que nós já nos relacionamos, então voltamos para a gente poder construir um relacionamento maior e melhor. Então falo das famílias por consanguinidade, mas também tem as famílias espirituais, que são essas formadas de laços verdadeiros, que nós, ao sairmos daqui, ao desencarnarmos, nós estaremos gradativamente na espiritualidade, ou encontrando ou recebendo esses familiares que aqui nós convivemos. E que o Evangelho de Jesus, ele possa estar sempre sendo lembrado por nós como esse guia verdadeiro, para que a gente transite aqui com o objetivo maior de desenvolver o amor e de alcançar a evolução moral, espiritual tão esperada. Agradeçamos então a essas Joanas, né? E que inclusive o nome Joana, ela fala, né, para Divaldo, que é um nome que ela aderiu em várias reencarnações, inclusive numa reencarnação entre Clara e Juana de la Cruz. Ela teve uma reencarnação que não tem dados bibliográficos para comprovar isso, entre o século XV e o século XVI, e que ela reencarnou na Itália, antes dela reencarnar no México como Juana de la Cruz. E ela escolheu também o nome de Joana. Por quê? Porque é um nome simples, mas é um nome que tem uma marca muito grande, a marca da humildade, né? Então, que ela esteja podendo transmitir os seus conhecimentos a todos nós e que nós possamos fazer um bom uso de todas as literaturas que ela nos dispõe. Muito obrigada e que assim seja. Gratidão, Tuti, pela
explanação maravilhosa e por transmitir isso com tanta amorosidade que nos instiga a querer saber mais, a estudar mais, a aprender mais, a ler esse livro. Muito obrigada mais uma vez. E nesse momento, então, vamos passar para a segunda parte do trabalho da noite. As luzes da casa vão ser diminuídas, os trabalhadores irão se posicionar. Nós iremos colocar uma música que nos faça permanecer nessa energia, nessa amorosidade que nos encontramos, né, com a fala da noite. Então passamos ao passe coletivo, fechando os olhos do nosso corpo físico, nos acomodando tranquilamente na cadeira, de forma confortável, com uma respiração presente. Vamos sentindo a vibração deste ambiente, uma vibração de amor, de alegria, de conhecimento, agradecendo a noite de estudo, agradecendo a palestrante da noite, e que cada um, neste momento, possa perceber o que veio buscar aqui hoje, nesta casa de muito amor e luz, e que cada um possa receber aquilo que veio buscar, que possa receber aquilo que pediu, sabedoria, aprendizado, amor, boas energias, o auxílio. Cada um na sua intimidade, na sua individualidade, possa ir sentindo as energias que for recebendo, mas principalmente que possa sentir o amor como alimento da alma, preenchendo a cada canto, a cada célula, a cada pensamento. Que todas essas energias possam estar circulando dentro de você, acalmando, restaurando, melhorando. E que a cada segundo você possa se sentir cada vez melhor, mais tranquilo, mais preenchido, e que possa sair daqui melhor do que chegou. Que essas boas energias possam acompanhar a todos nós, até os nossos familiares, até a nossa casa, aos amigos, aos colegas de trabalho. Que possamos levar um pouquinho dessa boa energia, desse amor de Jesus, a cada pessoa que encontrarmos na nossa caminhada terrena. Que possamos também auxiliar ao próximo a preencher-se. Muito obrigada a toda a espiritualidade que nos acolhe, ao anjo guardião de cada um que aqui está, que possam continuar nos amparando, nos protegendo e nos conduzindo durante a nossa caminhada. Obrigada à espiritualidade da Casa Luz de Jesus pelo trabalho maravilhoso de acolhimento e amor. A Jesus, nosso Mestre, com seus ensinamentos de tanto amor. Gratidão pela sua vinda, por estar conosco todos os dias.
Gratidão à Mãe Maria por sua generosidade, seu amor e cuidado, e a Deus por toda a criação. Muito obrigado, Senhor. Estejam sempre conosco, hoje e sempre, nos acompanhando, nos amparando e protegendo. Que assim seja. Obrigada a todos pela vinda, que todos possam retornar aos seus lares com um cadinho de amor a mais e boas energias para transmitir a todos. Boa noite.